Jair, alguns atletas que, depois da contusão, nunca mais voltaram a ser os mesmos jogadores de antes. Então, você tem jogador de qualidade no grupo, no time, mas esses jogadores não produzem. Então, isso onera bastante a folha salarial, porque o atleta não veio barato, não veio de graça, e o clube não tem alternativas para poder botar em campo quando for necessário. Essa é só a minha opinião, mas a minha torcida de verdade é para que ele chegue, arrebente, junto com os jogadores de meio campo, ele arrebente e faça o Vasco conquistar os objetivos que a gente tanto sonha, tanto almeja, tanto quer. Mas, de novo, a diretoria falhando, errando feio nas contratações, né? Contratar só por contratar não é legal. O Vasco virou motivo de muita brincadeira aí durante esse Mundial, porque era o único da cidade do Rio de Janeiro que não estava lá, mas acho que não dá para cair na pilha de torcida adversária, de imprensa, né? Acho que tem que ter convicções na hora de contratar. Embora eu estou bastante ansioso, não é essa a palavra, mas foi a que me veio à cabeça, estou bastante esperançoso de que o Vasco possa repetir nos próximos jogos a atuação que teve contra o São Paulo. O Vasco se aproveitou de uma fragilidade, né? O Zubeldia já não estava bem ali no comando do São Paulo. O Vasco aproveitou de ter um São Paulo desarrumado, mas eu sou capaz de dizer que foi a melhor apresentação do Vasco na temporada. Então, me leva a crer de que o trabalho do Fernando Diniz vai dar certo, de que Nuno, Verratti, Rayan, Felipe Coutinho, que formam um quarteto ofensivo, né? Porque é necessário que você tenha presença de área, é necessário que mais atletas possam performar, possam fazer gols. E acho que, né, com essa formação, o Vasco tem condições de obter bons resultados, de chegar a uma Libertadores o ano que vem, enfim. Porque está havendo uma diferença muito grande dos brasileiros para os sul-americanos, né? Alguns são obrigados a vender os seus jogadores precocemente. O Brasil também faz isso, mas o dinheiro da televisão, o dinheiro dos patrocinadores, publicidade estática, patrocínio de camisa, hoje faz com que os clubes arrecadam muito, né? Se você for ver aí as loucuras que alguns times fazem, se você lê o contrato do Memphis Depay lá no Corinthians, é um absurdo. Eu estava vendo um meme agora que ele tem como é que fala? Ai, meu Deus, quando você tem o seu salário e se você faz um gol, você tem bônus. Ele tem bônus para fazer gol, para dar passe, para ir no banheiro, para usar a faixa de capitão, enfim. E aí o Vampeta falou, mas ele foi contratado para quê? Só para treinar? Ele não tem que fazer gol? Então, assim, os tempos são outros. Acho que foi uma excelente jogada de marketing, mas em um ano de contrato, o valor que o Corinthians vai pagar pelo período, pelo Memphis Depay, é cerca de 120 milhões. Só quis falar isso
porque dá uma prova de que os brasileiros, né, os clubes brasileiros, e o Vasco se inclui nisso também, arrecadam muito, mas muito mais do que qualquer outro time sul-americano, pelo tamanho do país, por essa quantidade de bets que tem aqui no país, pela briga de Globo e Record, o canal do YouTube também, o Gazeta TV, outras emissoras como a DAZN, Paramount, são muitas emissoras que estão querendo trabalhar aqui no futebol brasileiro, explorar o futebol brasileiro, e os clubes estão se aproveitando disso e estão fazendo contratos muito vultuosos que fazem com que os clubes brasileiros fiquem à frente dos sul-americanos, né? Nem com a tradicional, nem com toda a tradição, camisa do Boca, da camisa do River. Acho que não vai ficar assim, né? Como eles foram no Mundial. Ambas as equipes eliminadas na primeira fase. A gente sabe que essas equipes sempre foram muito fortes, muito competitivas, mas o Mundial de Clubes deu aí um pouco de um parâmetro do que eu acredito que vai ser a Libertadores. Pode acontecer diferente do que aconteceu nos últimos 6 anos, mas eu acho que, novamente, nessa temporada, em 2026, 2025, de novo ganha um brasileiro. Então, eu espero que o Vasco possa estar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro desse ano, ou que ganhe a Copa do Brasil, para já na temporada de 2026 o Vasco possa ter mais investimentos, contratar jogadores de um nível técnico melhor do que aqueles que o Vasco tem. E a partir daí o Vasco participar, né, do próximo Mundial. Se não for no próximo Mundial de 29, que seja no de 33, mas que o Vasco consiga títulos, ranking, qualquer coisa que seja, que esteja lá no Mundial, porque eu sempre acreditei muito no poder do futebol brasileiro. Eu acho que o Fluminense mostrou isso. Tem uma série de detalhes que fazem com que alguns times não consigam jogar aquilo que pode, né? Final de temporada, calor, tem uma série de coisas, sim. Eu não tenho a menor dúvida de que isso faz muita diferença. Mas a gente está falando aí de Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Real Madrid. Se bem que hoje o Real Madrid foi uma presa muito mais fácil do que alguns times sul-americanos que jogaram contra a equipe do Paris Saint-Germain, por exemplo, a equipe do Botafogo, que conseguiu vencer. Então, eu acredito muito no poder do futebol brasileiro, no poder de se reinventar, e eu quero que o Vasco, eu torço para que o Vasco se organize e possa estar participando dos próximos mundiais. Para isso, ele vai ter que ter resultados internos, né? Internos aqui no Brasil e, posteriormente, aqui nos campeonatos sul-americanos, principalmente ganhando uma Libertadores. E eu acho que isso é bem possível, mas tem que começar de agora. Essa preparação tem que começar de agora e tem que começar das contratações. E eu acho que o Vasco, de novo, errou. Acho que o Thiago Mendes foi um excelente jogador. Não acredito que ele vá
arrebentar com a camisa do Vasco, como já fez um dia, e acho que é um dinheiro mal investido. Mas, em termos de contratação, essa atual diretoria, ela é nota zero. Nota zero. Zero. Tirando o Nuno, que também não é nenhum craque, tirando o Nuno, ninguém que essa atual diretoria trouxe, né, deu certo. Os que dão certo aí, ó, Léo Jardim, Piton, Verrete, Paulo Henrique, todos os que dão certo são jogadores que foram contratados quando o Vasco ainda era gerido pela Vasco SA, por aqueles 7771. Enfim, eu acho que é necessário ir ao mercado. Tem alguns times que têm dinheiro de sobra. Alguns times, né, como o Fluminense, teve uma arrecadação aí próxima de 400 milhões. Até esses times que terão dinheiro para contratar terão dificuldade. Mas acho que dá para você ser criativo, se reinventar e ir em busca de jogadores que cheguem, joguem, façam 20, 30, 35 gols. Eu estava vendo o jogo agora do Real Madrid, talvez tenha sido a pior temporada do Real Madrid, não ganhou nada, mas o Mbappé fez 44 gols. Tudo bem, o Campeonato Espanhol é um campeonato de 2 equipes apenas, né? Só Real Madrid e Barcelona, os outros times são mais fracos. A Champions também ela foi mais longa, teve um período ali que cerca de 10, 11 jogos que você jogou contra todo mundo, mas é muito expressivo o número de gols para a primeira temporada. Tenho certeza que o Real Madrid, não sei se com o Xabi Alonso, porque hoje ele cometeu alguns erros que a torcida não perdoa, como, né, botar o Valverde como lateral direito, para poder manter o Gonzalo lá na frente. Mas o Real Madrid não vai ficar nesse marasmo, ele vai contratar, ele vai trazer outros jogadores, embora já tenha trazido, né, o zagueiro, o Alexander-Arnold. Hoje o Éder Militão voltou a atuar e também vai ser, com certeza, uma peça importante nesse time. Acho que ele tem que avaliar um pouquinho melhor a condição do Raio, né, do Rodrigo. Esse menino não pode deixar de ter as oportunidades. Mas eu falei isso tudo porque tirando os times da prateleira de cima, aqueles mais ricos do mundo, o campeonato foi muito igual. Muito igual. E o Brasil se destacou entre esses iguais, né? Claro que o maior destaque é para o Fluminense, que encarou 3 europeus, ganhou um, perdeu o outro, empatou o outro, e ganhou do Al Hilal, que não dá para dizer que é um time árabe, embora a camisa seja, né, o nome seja, mas é um bilionário que contratou uma verdadeira seleção dos melhores jogadores de muitos países. Então, tirando isso, é bem possível que, não sei se isso vai se repetir, não sei se no próximo Mundial o Brasil vai ter 4 representantes, né? Porque foram 4 representantes? Porque os últimos 6 campeões de Libertadores foram brasileiros, só que 2 vezes o Flamengo, 2 vezes o Palmeiras, 1 vez o Fluminense e 1 vez o Botafogo. Eu acredito que esse ano de 2025, infelizmente o Vasco não está lá, mas acredito que em 2025 também terá um campeão da Libertadores
será de nacionalidade brasileira. Então, eu acho que já vamos começar a nos credenciar ou já pontuar para termos um representante brasileiro no próximo Mundial de Clubes, que foi sensacional. O jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Real Madrid mostrou a importância do campeonato, a importância que os europeus deram e vão dar aqui para frente, porque eles vão se adaptar, eles vão se adequar ao calendário. Esse foi meio que feito assim, às pressas, né? Pegou todo mundo meio de surpresa, mas tenho certeza que os clubes vão se adaptar, porque tem uma premiação gigantesca, tem a possibilidade de conhecer outras escolas, como a Sul-Americana, que surpreendeu bastante. E eu quero ver o Vasco nos próximos mundiais, ou no próximo, ou no de 33, né? E porque eu acho que vai ser muito benéfico para a marca Vasco da Gama. O Fluminense, certeza absoluta, não é uma marca mais conhecida do que a do Vasco, mas voltou da Europa agora com muito prestígio, muito conhecida pelos feitos que fez. E eu quero ver o meu time lá. Para isso, você precisa ter um time. E para isso a diretoria precisa contratar melhor. E por isso eu não gostei da contratação do Thiago Mendes. Mas isso é uma opinião minha, muito particular. A minha torcida é de que ele arrebente, de que ele seja o melhor jogador do Vasco daqui para o final do ano, nos próximos anos, que ele seja o grande craque desse time. Alguns atletas chegam, a gente não conhece, como foi o Paulinho, como foi o próprio Verratti, e vestem a camisa do Vasco, viram gigantes, como é o clube, e entram para a galeria daqueles que a gente mais gosta, né? Tomara que isso aconteça com o Thiago Mendes também. Mas acho que o momento é muito ruim. Ele vem de cirurgias no joelho, vem de um período parado, e não vem barato. Não vem barato. Então, talvez a diretoria esteja usando o dinheiro que vai sobrar, ou que vai... sobrar talvez seja a palavra, para o pagamento de salário do Payet, porque o Payet saiu, então ficou lá um valor de... Claro que outros atletas saíram também, Capasso saiu, Souza saiu, acho que esses foram ressarcidos, acho que esses receberam o que tinham de direito até o término do contrato, que eu acho uma idiotice, uma burrice do clube fazer isso, só para jogar para a torcida, para fazer média com a torcida. E eu não gosto do Souza, hein? Mas acho que não fizeram o correto. Fizeram para agradar um ou outro torcedor, ou uma ou outra torcida organizada. Acho que foi uma decisão populista e não uma decisão acertada, pensada, calculada para a melhora do grupo, né? Mas, enfim, o Payet saiu, né? Terminou o seu contrato, ele saiu, e o salário dele, né? Cerca de 1,5 milhão, 1,6 milhão por mês, estava ali naquela folha salarial. A partir do mês seguinte, não tem mais que pagar o Payet, então esse dinheiro fica no cofre do clube para ser investido. Uma parte dela vai ser usada para o aumento de salário do Léo Jardim, muito justo, e uma outra parte dela para contratações. Eu não sei qual o tamanho do salário que vai ser pago ao Thiago Mendes, mas uma coisa eu tenho certeza:
Ele vai jogar poucas partidas. Será, mais uma vez, um péssimo custo e benefício. Tomara que eu esteja enganado, mas pelo que eu li e colhi de informações, ele já não joga há algum tempo e ninguém tem certeza que ele vai, por exemplo, estrear no sábado em Brasília, diante do Botafogo. Eu sei que não é assunto da pauta do canal hoje, mas eu não posso deixar de externar a minha indignação com mais uma venda de mando de campo. Eu acho que o torcedor do Vasco a gente está falando, o último jogo do Vasco foi no dia 12 de junho. O Vasco vai voltar a jogar no dia 12 de julho, 30 dias. Só que o último jogo do Vasco, ele aconteceu aonde? Ele aconteceu em São Paulo. O último jogo do Vasco foi uma semana antes, o jogo contra o Bragantino em São Januário. Então, o torcedor do Vasco, aquele aqui da cidade do Rio de Janeiro, que não é melhor nem pior do que o Off-Rio, aquele torcedor de outros estados, muito pelo contrário, todos os vascaínos merecem todo respeito e carinho, mas aquele que acompanha, que é sócio-torcedor, que vive o dia a dia do clube, ele já está há mais de 30 dias sem ver o clube em loco, ali no estádio. Então dá uma saudade, tenho certeza que as pessoas não gostaram. E o pior, que é o que mais me deixa indignado, é o fato do Vasco ter um histórico muito ruim quando ele joga no estádio Mané Garrincha. Então, eu espero que isso, para as próximas datas, seja revisto, né? Porque para acontecer o que a gente quer, o que a gente sonha, é ver o Vasco novamente em um Mundial de Clubes, ele precisa ganhar jogos. E se ele não ganha se ele não ganha os jogos quando ele joga em Brasília, então por que os jogos são vendidos para Brasília? Pela questão financeira. Claro, eu não sou nenhum idiota, é só isso que faz o clube vender os jogos para Brasília. Mas eu acho que essa conta também ela deveria ser muito bem esclarecida. Sei lá, se a gente botar 20 mil pessoas em São Januário, pagando luz, segurança, essas coisas todas, pagando os custos, quanto sobra? X mil reais. Em Brasília, hotel, é tudo grátis e sobra um valor Y, muito maior. Ok, é justo, compreensível, né? Porque eu não estou lá no dia a dia, não pago a conta. Eu quero ver meu time ganhar. Se meu time não ganha em Brasília, eu não quero ver ele jogando em Brasília. Mas acho que isso tudo devia ser um pouco mais claro, né? Mais transparente, para que o torcedor não ficasse tão de pé atrás, tão indignado. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que tem uma contratação aí forte para fazer. O Pedrinho está insistindo pela compra do Brian Rodrigues, atacante uruguaio que está lá no América do México. Um jogador muito bom, tem números interessantes nessa temporada, poderia ajudar muito o Vasco, mas se trata de valores muito acima do mercado. Pedrinho busca investidores para ajudar nessa negociação. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!